Neste episódio de A Caminho da Jornada Conhece Santos como Tu, contamos com a presença do nosso amigo Padre Luís Almeida, que nos vem falar sobre São Domingos Sávio, o grande santo do século XIX que durante 3 anos foi discípulo de São João Bosco, fundador dos Salesianos, e que consideramos ser ainda hoje um verdadeiro e autêntico modelo de santidade para os jovens. Esperemos que gostem. Olá a todos, e hoje temos connosco o Padre Luís Almeida, salesiano, que é pároco na Igreja de Santo Condestável, em Lisboa. É um grande amigo também, à semelhança do padre anterior, também costuma, ou pelo menos diz que costuma ouvir o nosso podcast. Portanto, é uma grande alegria tê-lo aqui connosco. Também participou na nossa iniciativa dos Cafés com São José. E hoje, sendo salesiano, vem-nos falar sobre um grande santo salesiano, e é fácil saber quem é. Portanto, há pelo menos dois que são muito conhecidos. Um deles é o fundador e outro morreu jovem, e é sobre este jovem que nos vai falar. Portanto, São Domingos Sávio. Antes de mais, bem-vindo, Padre Luís. Obrigado por teres aceito aqui o nosso Obrigado. convite, teres aceitado o nosso convite. E, e pronto, a primeira pergunta que te faço, que te fazemos, também está aqui o Bernardo, é: quem foi São Domingos Sávio? Então, antes de mais, obrigado pelo convite, a partilhar um bocadinho este tempo convosco. Então, São Domingos Sávio. São Domingos Sávio foi um, um rapaz, um jovem que nasceu a 12 quilómetros da cidade de Turim, numa aldeia chamada Riva Presso Chieri, em 1842. Foi um rapaz que teve uma vida breve, viveu 15 anos. E, no entanto, que foi, assim, a seu tempo, o primeiro jovem não mártir a ser canonizado, né? E a ser apontado como modelo também de santidade a todos os jovens e a todos os cristãos, porque as virtudes que ele vive de forma heroica são para todos os cristãos e não só para os jovens, mas os jovens podem vê-las de uma forma muito clara. É muito interessante, e começava por aqui. No encontro entre São Domingos Sávio e São João Bosco diz uma coisa muito bonita, ou escreve uma coisa muito bonita sobre Domingos Sávio, que é dizer: depois de ouvir aquele rapaz, fiquei admirado com o trabalho que a graça divina tinha feito em tão tenra idade. E acho que isto aqui faz-nos compreender perfeitamente esta figura de São Domingos Sávio. Domingos era filho de um ferreiro. O pai chamava-se Carlo, a mãe chamava-se Brígida. O pai tinha este trabalho de ferreiro. Desde cedo os pais compreenderam que este menino, pronto, era muito piedoso, muito bondoso, muito preocupado com eles, com os vizinhos, com os amigos, e por isso sempre foram também incutindo nele este gosto também pela virtude, este gosto pela bondade, este gosto pela oração, pela piedade. E Domingos absorveu muito isto também daquilo que os pais lhe foram dizendo, né? E por isso começou também este caminho assim de uma forma muito bonita. Ao ouvir o episódio anterior sobre o Carlo Acutis, liguei muito a Domingos Sávio, porque tal como o Carlo, há aqui logo em Domingos este desejo muito grande, desde pequeno, de conhecer mais a Jesus, de viver mais a proximidade com Jesus. Um, Logo desde o princípio aprende o catecismo todo que devia ser aprendido até aos 12 anos. Ele, aos 6 anos, pede para ser admitido à primeira comunhão, diz aos pais que quer ser admitido à primeira comunhão, fala com o pároco. Não era permitido, era só aos 12, mas consegue uma autorização especial e faz a primeira comunhão aos 7 anos. E esse é o primeiro dia assim marcante da vida de Domingos Sávio. Ele decide verdadeiramente que a partir dali o seu coração há de ser todo de Jesus. É impressionante aquilo que este rapazinho de 7 anos escreve no dia da sua primeira comunhão, e que depois é encontrado também depois da sua morte entre as suas coisas, entre aquilo que vai
entre os seus livros que vai guardando, estes 4 propósitos que faz no dia da primeira comunhão. Vou confessar-me frequentemente e fazer a comunhão sempre que o confessor me deixar. Quero santificar os dias festivos. Os meus amigos vão ser Jesus e Maria. E pedirei sempre a Deus a graça de morrer antes de cometer um pecado mortal. Ou seja, uma santidade que começa ali desde estes 7 anos já a fazer história, não é? Isto tudo, pá, Luís, desculpa interromper-te, isto tudo Diz. estamos a meio do século XIX, não é? Sim, Sim. estamos ali. O Gustavo nasce em 1842, por isso estamos ali em pleno século XIX. Ahm, é engraçado que Domingos praticamente nasce no ano em que São João Bosco é ordenado padre, por isso há ali um, é este período de tempo ali do século XIX em que surge a grande revolução industrial em Turim, em que começa a haver a migração destes rapazes das aldeias para Turim. O pai de Domingos Sávio sofre um bocadinho com isto, porque o trabalho dele de ferreiro acaba por ter de migrar, e Domingos Sávio, apesar de ter vivido só estes 15 anos, acabou por viver em 3 cidades, em 3 aldeias, 3 sítios diferentes. Ou seja, não é uma vida assim totalmente pacata, mas é uma vida em que Domingos Sávio vai entregando um bocadinho tudo aquilo que tem, não é? E vai se compreendendo um bocadinho com tudo aquilo que tem. Um, e digamos que Deus tece os seus caminhos e a um determinado momento colocam como pároco da aldeia onde Domingos Sávio vivia, Mondónio, um colega de seminário de Dom Bosco, o padre Colheiro, que tinha sido colega de seminário de São João Bosco, e quando conhece aquele rapaz, vai ter com Dom Bosco e diz-lhe: Olha, este tens de o levar para o teu oratório, provavelmente terás lá muitos rapazes bons, mas como este não tens. Leva-o e vais encontrar aqui um São Luís Gonzaga. Podes só E explicar numa frase o que é o oratório, para quem eventualmente não então, o soubesse? oratório é a casa que Dom Bosco cria em Turim, não é? É este espaço que Dom Bosco cria em Turim. O oratório não é um espaço físico, porque começa por ser itinerante, mas naquele período já se tinha fixado em Valdoco, e basicamente é o sítio que Dom Bosco começa simplesmente a juntar os rapazes durante o domingo para rezar missa, fazer catecismo e jogar. Depois a coisa cresce um bocadinho e começa a ter escolas de catequese, mas também escolas profissionais, mas também escolas normais, e depois, a um determinado momento, cresce também de forma a ter também internatos, e depois Dom Bosco, nesta altura, já tem a ideia de fundar uma congregação que foi espicaçada pelo Papa Pio IX, apesar dos salesianos aparecerem bastante depois. Mas mesmo assim já há este desejo, e Domingos Sávio morre no ano em que a congregação depois dos salesianos é fundada, mas o oratório é este espaço que Dom Bosco cria ali para acolher os seus jovens, não é? E este pároco diz aqui: o Domingos Sávio não tem possibilidade de estudar, ele faz 15 quilómetros por dia para poder ir à escola. Isto não faz sentido nenhum. Tu tens, as estradas são perigosas, está frio, há neve, há isto, há aquilo. Leva-o para Turim porque este miúdo é fantástico. Um, e Dom Bosco diz: então, olha, eu em outubro, como faço todos os anos, vou à minha aldeia, que é ali pertinho, com os meus rapazes, fazer os passeios de outono. Manda lá esse domingo ir ter comigo e nós vamos falar um bocadinho. E este é o segundo momento marcante da vida de Domingos Sávio, é o encontro com São João Bosco. Hum, são mesmo 2 santos que se encontram, mas sobretudo são 2 pessoas assim muito claro, muito abertas a esta ação de Deus também, que vivem aquele encontro. E é belíssimo a forma como Dom Bosco também o narra, mas assim, muito por alto. Este Domingos chega lá e tal, e diz, e começa a dizer que quer estudar. Dom Bosco pergunta-lhe porquê, pergunta-lhe o que é que ele sabe, a vida dele, os estudos. Domingos vai dizendo, depois a um determinado momento, Gustavo pergunta-lhe: então,
Dom Bosco, o que é que acha de mim? E Dom Bosco diz, parece-me que temos aqui um bom tecido, um bom pano. E Domingos sabe, então e para que é que pode servir este pano? E Dom Bosco diz, então para fazer um fato bonito para o Senhor, uma roupa bonita para o Senhor. E Domingos sabe, então acaba por dizer, então olha, se eu sou o tecido, peço-lhe que seja o alfaiate e que juntos possamos fazer este, este fato, não é? Dom Bosco diz-lhe, é um bocadinho renitente a aceitar, diz, mas tu és muito frágil, não sei se vais aguentar a cidade, se vais aguentar o oratório, não é que o oratório tivesse assim, umas condições fantásticas, não é? Era uma casa pobre, comia-se mal, havia frio, as coisas todas assim, não sei se vais aguentar, mas Domingos Chave insiste, insiste, e Dom Bosco depois lá lhe diz, pronto, então, levo-te para o oratório, começa lá a rezar para que nós os dois possamos fazer a vontade de Deus, não é? E a partir daqui, Domingos Sávio vai para o Oratório de Valdoco, vai para a cidade de Turim, vai em 1854, e é verdadeiramente um período. São 3 anos que Domingos Sávio vive no Oratório, mas que marcam completamente a vida do Oratório, que marcam Dom Bosco, que marcam os seus companheiros pela forma como Domingos Sávio vive. E é interessante porque no início é só mais um entre tantos rapazes que lá estão, mas num determinado momento tem assim faz uma descoberta que a mim, lendo um bocadinho a vida de Domingos Sábio, mas também pensando um bocadinho naquilo que se vai vendo da espiritualidade que se vivia no oratório, é a grande descoberta da vida de Domingos Sábio, que é um determinado momento quando ele ouve de Dom Bosco, né, que Deus quer que sejamos santos e que o caminho que Ele quer que percorramos para ser santos é o caminho da alegria. E isto para Domingos Sábio é assim uma descoberta radical, ou seja, ele percebe que sendo alegre, vivendo uma alegria verdadeira, uma alegria eh, bem enraizada no Senhor, se pode ser santo, não é? E transforma-se na alma do oratório. Nós vemos Domingos Sábio sempre como aquele- aquela imagem angelical, não é? Aquilo, e ele é o de facto assim, é um rapaz muito bom e é um rapaz que vive uma espiritualidade fortíssima, mas ao mesmo tempo é o grande amigo de todos no oratório, é o grande companheiro de todos aqueles rapazes. Procura ajudar os que não são tão bons, procura ser amigo dos que são bons para se tornar também ele ainda melhor, procura crescer na piedade, confessa-se semanalmente, comunga, obtém de Dom Bosco a autorização de comungar todos os dias, que é uma autorização que naquele tempo não se dava a praticamente ninguém, quanto mais a um jovem de 13 anos, não é? E este rapaz vive, é o grande companheiro de todos no oratório. Tanto que Dom Bosco, assim, pedagogicamente, gostava de eleger modelos e, a um determinado momento, pede a todos os colegas do oratório, a todos os rapazes que estão no oratório, eram muitos, que elejam quem é o companheiro entre eles que é o mais santo e quem é aquele que é o melhor amigo. E Domingos Sávio ganha o de melhor amigo. Não podemos esperar mais santo. Não ganha o de melhor amigo. Quem ganha o de mais santo é Miguel Rua, que agora também é beato, foi o primeiro sucessor de Dom Bosco, foi colega de Domingos Sávio no oratório, e ganhou o de mais santo. E Domingos Sávio o de melhor amigo. Todos sentiam que Domingos Sávio era o grande amigo que tinha no oratório. Por aquilo que ele fazia para ajudar os outros a serem melhores, não é? Ou seja, pela forma como se empenhava em ajudar os que tinham dificuldades em estudar, pela forma como intervinha em todas as situações para evitar que pecassem. Era, era muito comum ouvir, ouvir Domingos Sábio dizer aos companheiros assim, pronto, fruto também, à luz da espiritualidade daquele tempo, que se vivia naquele tempo, dizer aos seus companheiros, quando via que eles estavam a fazer assim algumas coisas menos bem feitas, e ter com eles e perguntar-lhes: então estou a ver que gostas bastante do inferno, não é? Porque estás a fazer todos os Hum. esforços para ir para lá. Isso E, chama-se não ter respeitos humanos, não é? exato, Exatamente. exato. Ou seja, e Domingos não tinha nenhum problema em dizer isto, não é? Quando tenta separar a briga de, de dois colegas, não é? Que
querem lutar, e o Domingos Sávio diz, podeis lutar, mas tem de ser fora do oratório, tendes de me deixar ir convosco e tendes de me deixar falar-vos antes de lutar. E os colegas lá aceitam e ele depois põe-se lá com o crucifixo e de joelhos à frente dele e diz-lhes, pronto, então agora quero que olheis para o crucifixo e digais, Senhor, a tua paixão não me interessa para nada porque eu quero deliberadamente pecar e vingar-me do meu colega. Pronto, e ali acaba a luta, não é? Ou seja, E acho que esses dois colegas eram muito maiores do que ele, não é? sim, muito mais velhos e corria ele o Também risco de é levar, um dado importante corria ele o risco de de levar levar por uma tabela, tareia, não como se é? costuma dizer. Mas não, tem esta coragem de dizer, não, eu estou plenamente convencido do que é bom, eu estou plenamente convencido de que ser santo é o grande desejo da minha alma, o que eu mais quero é ser santo e o que eu mais quero é ajudar os meus companheiros a serem santos e por isso vou fazer de tudo para que isso aconteça. E faz, realmente, faz seja, com que todos se sintam assim. Hum, Nesse ano em que Domingos, e aqui é outra faceta, Domingos Sávio, para além da grande devoção ao sacramento da confissão e ao sacramento da Eucaristia, é um rapaz marcado desde sempre pela devoção à Nossa Senhora, não é? E consegue aliar muito bem esta sua preocupação pelos seus colegas, pelos seus amigos, ao facto de lhes incutir esta devoção, mas de lhes incutir a devoção no geral, aquilo que é a vida devota, não é? Que Dom Bosco também tanto incentivava no oratório. E nesse ano de 1854, sabemos, é o ano em que se define o dogma da Imaculada Conceição. Dom Bosco no oratório promove novenas, promove festas, promove grandes celebrações em preparação e depois em celebração do dogma da Imaculada. E Domingos Sábio decide criar a Companhia da Imaculada, que é nós vamos, é verdade, é o alfobre, é o berço da congregação salesiana, porque todos os primeiros salesianos, todos os primeiros que fizeram parte da, da congregação que Dom Bosco funda, são jovens que foram da Companhia da Imaculada. Miguel Rua, João Calheiro, Carlo Bosetti, todos estes que fundam com Dom Bosco a congregação, são jovens que foram da Companhia da Imaculada de Domingos Sábio. E é muito simples, o que Domingos Sábio diz é: Nossa Senhora quer que nós ajudemos Dom Bosco a salvar as almas dos nossos colegas. Vamos fazer isso. Só precisamos de fazer duas coisas. Vivemos alegres e cumprimos os nossos deveres, todos os deveres que temos. E estas duas coisas transformam o Domingos Sábio assim, depois neste modelo que é também de santidade para os colegas e que é para nós também ainda hoje. E por isso esta ligação de procurar ajudar os colegas e ao mesmo tempo de lhes incutir esta devoção acaba por ser um dos grandes objetivos também de Domingos Sábio, não é? Ele diz: gostaria muito que, quando estivesse diante de Nosso Senhor, pudesse ver todas as almas que ajudei a salvar, não é? Seria a maior alegria da minha vida. E vivo isto com um grande desejo, né? E com uma vontade enorme de ajudar a todos, não só na devoção, mas também naquilo que é a caridade, naquilo que depois serão as suas mortificações, ou seja, também a forma como quer mortificar-se, como quer oferecer também os seus sofrimentos a Jesus, ao ponto de Dom Bosco lhe dizer: não podes fazê-lo, né? Não podes mortificar-te mais, não podes fazer-te isso. Domingos Sábio sempre foi muito frágil de saúde. E Domingos diz: não, mas eu quero fazer, eu quero unir-me à paixão de Jesus. E Dom Bosco acaba por dizer: olha, a tua grande penitência será a obediência. E tens de aprender a Uhum. obedecer àquilo que eu te digo. Né? E então Domingos Sábio acaba por aceitar isto, por aceitar que o obedecer acaba por ser a sua grande penitência a oferecer a Nosso Senhor. Nosso Senhor também fala através dos seus superiores, apesar de ele às vezes fazer às escondidas algumas outras penitências. Assim. Mas Fala, é algo que vivo muito.
Só aqui uma Sim, questão, Vasco. estás a falar da questão da mortificação, hum, que é, ou seja, que na vida dos santos e também, e obviamente também são domingos, porque muitas vezes estes santos jovens, e quando são crianças e jovens, fala-se muito na questão da inocência e parece que pensamos, são jovens ou são crianças, logo são inocentes como se isso fosse um dado adquirido. Mas nós Não, sabemos que não, não é não. bem assim, não é? Porque Não, nós, não. todos nós sabemos pronto, das crianças traquinas e por aí em diante, mas de facto, na vida dele, pronto, ele próprio, eu li, enfim, li depois poderás dizer, mas li a vida dele escrita por São João Bosco, e está muito claro de que a inocência é uma consequência desta vida mortificada, não é? Ou seja, destes Sim, sim. sacrifícios, isso é que faz ser, que eu acho que é uma coisa que nem sempre toda a gente tem noção, ou seja, para sermos realmente inocentes, é necessário o sacrifício, é necessária a mortificação, e isto é muito claro na vida de São Domingos. Sim, sim, e é muito claro que a inocência não é uma virtude de ingênuos. A inocência é uma virtude de quem quer verdadeiramente viver puro diante do Senhor, quer viver à imagem daquilo que Deus quer e esforça-se por isso. Ou seja, só consegue ser inocente quem é forte espiritualmente, quem é crescido espiritualmente, não é? E isto é muito importante, porque vai-se trabalhando. E Domingos Sábio trabalha isto. Ele mesmo para além das mortificações corporais, Dom Bosco fala na vida que citaste, Dom Bosco fala de que ele se empenhava na mortificação dos sentidos, de que ele se empenhava em ler só coisas que podem Edificantes. edificar, ler nada que não seja ou para a escola ou para o crescimento da alma. E isto é verdadeiramente muito seguro em São Domingos Sábio. Vê-se muito claramente em São Domingos Sábio esta dimensão. Tanto que, quando comunica a morte, quando é comunicada a morte de Domingos Sábio ao oratório, Dom Bosco define a vida de Domingos Sábio com três palavras. Foi uma vida alegre, virtuosa e inocente. Né? E define a santidade de Domingos Sábio nestas três palavras. Domingos foi um rapaz que se empenhou em viver verdadeiramente alegre, uma alegria a sério, ou seja, uma alegria de quem não se queixa, de quem é capaz de aceitar as contrariedades, de quem é capaz de aceitar os sofrimentos, de quem é capaz de ajudar os outros, de quem é capaz de rezar, né? Uma vida virtuosa, ou seja, que busca sempre o que é bom, que busca sempre agradar ao Senhor, era uma das coisas que Domingos Sábio dizia, né? O que mais quero é agradar ao Senhor. E, hum, e depois uma vida inocente, ou seja, uma vida inocente que lá está, não é ingênua, inocente é uma vida que é heroica, ou seja, que se empenha verdadeiramente em buscar a vontade de Deus, em fazê-la e em corresponder a 100% àquilo que Deus quer de si. E por isso, é verdadeiramente este modelo, não é, que hoje olhamos. O Domingos Sábio depois acaba por morrer em 1857, 9 de março, um, e vive, ou seja, também a forma como morre acaba por ser muito bonita, a forma como Dom Bosco também a descreve, não é? Ele não morre no oratório, Dom Bosco, uns meses antes dele morrer, diz: Olha, tens de ir para casa, tens de deixar que a tua mãe cuide de ti, porque nós aqui já não podemos e agora precisas dos cuidados da tua mãe. Domingos Sábio, muito contrariado, diz: Olha, mas deixa-me ficar mais uns tempos que eu não duro mais de umas semanas, por isso deixe-me ficar aqui e tudo acaba. Mas Dom Bosco, pronto, querendo também que ele estivesse junto da família e que percebesse que a família também o acompanhasse neste momento, porque era verdadeiramente muito evidente que a doença o estava a levar já ao final. Um, e pronto, acaba por ir para casa. E a despedida de Domingos Sábio do oratório é daqueles momentos que a gente lê e relê, pelo menos eu, e comovem sempre, porque a forma como aquilo que ele diz aos colegas, não é? Ser bons, aquilo que ele diz aos membros da Companhia da Imaculada, mantendo-vos fiel àquilo que prometestes, não é? Ou aquilo que ele pede a Dom Bosco, quando Dom Bosco lhe diz: Olha, tu aí queres-me pedir alguma coisa antes de ir embora? Diz ele: Olha, faça-me só um favor. Dê-me alguma coisa que me ajude na viagem. E Dom Bosco diz:
Mas queres dinheiro para a viagem? Diz ele, exatamente. Quero dinheiro para a viagem que me leva para o paraíso. Eu sei que Dom Bosco trouxe lá de Roma a autorização do Papa para distribuir umas quantas indulgências plenárias. A única coisa que lhe peço é que ponha lá o meu nome e me conceda também essa indulgência. E Dom Bosco, claro, diz logo, claro que sim, está garantido. E depois Domingos Sávio morre nesta serenidade também que é própria dos santos, com aquela frase que nos... Pronto, que nas casas salesianas que também se recorda muito e se diz muito, né? E quando se despede do pai diz, coisa bonita eu estou a ver, não é? Beleza eu estou a ver. Esta contemplação também já do paraíso, imaginamos nós, pensamos nós, queremos nós. E assim também acaba por morrer. É claro que Dom Bosco intui que este jovem é um santo e por isso apresenta-o como modelo imediatamente aos seus companheiros. Diz, nós temos de honrar a memória deste rapaz que tivemos aqui e honrar é imitar as suas virtudes, é imitar aquilo que ele fez. E por isso escreve uma biografia de Domingos Sávio logo naqueles anos naquele ano a seguir à sua morte, publica nas Leituras Católicas, que era a grande revista que Dom Bosco publicava na altura, apresenta no oratório e depois oferece-a aos novos que chegam ao oratório. Cada vez que um rapaz vinha para o internato para ficar no oratório, Dom Bosco oferecia nesta vida de Domingos Sávio. E isto acaba por ser uma coisa muito bonita, porque depois também o próprio regulamento da Imaculada, Dom Bosco diz da Companhia da Imaculada, Dom Bosco diz na regra que escreve para a Companhia da Imaculada a pedir Domingos Sávio, diz lá que ninguém seja admitido sem ler a vida de São Luís Gonzaga, e depois acrescenta, depois da morte de Domingos Sávio, acrescenta que ninguém seja admitido sem ler a vida de São Luís Gonzaga e de Domingos Sávio. Porque percebe logo aqui esta intuição que é também este jovem para os companheiros. Padre Luís, E acaba por ser desculpa, esta a vida também de Domingos. Diz, Vasco. há bocado falavas daquilo que São João Bosco disse, né? Portanto, sobre São Domingos, portanto, viver a alegria, viver a virtude e a inocência. Exato. Há mais alguma coisa que te ocorra dizer para os jovens e não tão jovens de hoje em dia, como inspiração, como para Sim. nos sentirmos inspirados por São Domingos Sávio? Olha, a mim, aquilo que me chama sempre a atenção e aquilo que mais me toca na vida de Domingos Sávio e que costumo propor também quando falo de Domingos Sávio é sermos capazes de, como ele, estar atentos àquilo que Deus nos vai dando através das pessoas que vamos encontrando, através das situações da vida que vamos vivendo e ter a capacidade de o absorver, de fazer nosso. É impressionante a forma como Domingos Sávio consegue aperceber-se de tudo o que é bom que está à sua volta, aperceber-se de todas as intuições boas que lhe dá o seu pároco, os seus pais, o Dom Bosco, os seus colegas bons, todas estas coisas boas que lhe dão e fazer suas e aproveitá-las, vivê-las. Não é? Faz muito lembrar aquilo que dizia São Paulo, não é? Quando diz combati o bom combate, guardei a fé, não é? Terminei a minha carreira, guardei a fé. E é isto, é ser capaz de escolher aquilo que é bom, ser capaz de guardar aquilo que é bom, ser capaz de aproveitar cada coisa. E hoje em dia nós somos, acho que espiritualmente, muito distraídos. Focamos-nos em muita coisa, ou traçamos objetivos assim tão altos, tão altos, tão altos, que parece que são feitos de propósito para nos desiludir. E às vezes precisamos desta atenção espiritual para percebermos todas as coisas boas que nos estão a dar, não é? E isso, Domingos Sávio foi perito. Isso é assim que ele vive a sua virtude, é assim que ele vive a inocência, é assim que ele vive a alegria, apercebendo-se destas coisas e transformando-as, ou seja, fazendo-as suas e transformando-as na própria vida. E acho que este pode ser o grande dom que podemos pedir também a Deus através de São Domingos Sávio, esta atenção espiritual a todos os dons que ele nos dá e àquilo que os outros também nos vão dando,
para podermos crescer espiritualmente. Ótimo, obrigadíssimo. Luís, de E facto desculpa, Vasco, não, diz. queria só dizer porque há bocadinho estava a ouvir o Padre Luís e estava a pensar o que é que de facto é aqui mais impressionante na vida de São Domingos Sávio, não é? Obviamente que é a sua juventude, que é desarmante, não é? O facto Sim, dele tão novo ter logo aquela intuição, não é? Que é claramente que é claramente quase uma infusão divina, que é logo desde o primeiro momento, mas também o facto de ser um santo muito completo, porque naturalmente há santos que são mais místicos, digamos assim, outros que são mais da vida ativa, e é claríssimo que São Domingos, para além de, em certa medida, naturalmente, e acho que me compreenderão, é obviamente um místico, mas ao mesmo tempo é de uma vida ativa impressionante, e o Padre Luís teve a oportunidade de partilhar aqui connosco uma série de episódios, e outros há também, deste, não só de ser um excelente amigo, mas de ser, quer dizer, que acaba por ser a mesma coisa, mas ser um apóstolo mesmo. exatamente, de ser extremamente apostólico, não é? Isso eu acho que é também um propósito e um exemplo muito grande que nós podemos tirar na vida dele, mas de facto acho bonito e acho que é um ensinamento extraordinário esta, esta dependência dos santos, a ligação não só aos amigos como apóstolo, mas também a ligação a São João Bosco, não é? A forma como um e outro se ajudaram mutuamente a santificar, não é? Acho Sem dúvida. que esta valência, esta ligação aos outros, na vertente apostólica, acaba tudo por ser apostolado, num certo sentido. Mas acho muito edificante e mostrar como a nossa vida de santidade também não é uma coisa que nós fazemos sozinhos, naturalmente com a ajuda da graça, mas também ajudamos uns aos outros, não é? Não sei, E isto é muito claro naquilo que dizia, ou seja, aqueles rapazes que Domingos Sábio escolhe para formarem a Companhia da Imaculada são os exatamente, rapazes que Dom Bosco vai escolher para fundar a Congregação Salesiana, e alguns deles estão nos altares, não é? sim, Ou seja, isto mostra exatamente isso, não é? A santidade gera santidade e, sobretudo, a santidade também se atrai, não é? E, é. e aqui e é muito interessante que Dom Bosco nisso é muito claro. No encontro entre os dois não põe tudo da sua parte, não é? Mas diz, Uhum. agora vai rezando para que eu e tu possamos descobrir como é que vamos fazer a vontade de Deus. Esta ligação, esta entreajuda que os dois se dão, é uma coisa também Não, é belíssima, e é por isso lindíssimo. que Dom Bosco sofre, ou seja, é por isso que Dom Bosco vive também tanto esta vida de Domingos Sábio e quer imediatamente propô-la, e sofre imenso quando sabe da morte de Domingos Sábio, quando se despede dele também, não é? Isto Uhum. é uma realidade muito grande, e é claro que na vida que ele escreve de Domingos Sábio ele não põe isso, mas no epistolário de Dom Bosco, nas cartas que Dom Bosco escreve daquela altura em que fala de Domingos Sábio, fala da falta que este rapaz lhe faz no oratório e da falta que este rapaz lhe faz como amigo espiritual também, não é? Isto é algo muito, muito bonito também. Pode, Luís, olha, e nessa nota aproveitamos, já estamos aqui a chegar ao fim do nosso episódio, que eu ia dizer que infelizmente é curto, mas também felizmente é curto, porque é uma forma de também conseguirmos chegar a mais pessoas, as pessoas que também Sim. não conseguem ouvir os episódios tão longos, mas não gostávamos de chegar ao fim sem lhe perguntar, como fazemos nos outros episódios, aqui algumas referências para quem queira aprofundar um bocadinho mais a vida de São Domingos Sávio. Naturalmente já Sim. fomos falando ao longo do episódio desta vida de São Domingos Sávio, escrita pelo próprio São João Bosco. Se há mais alguma coisa, algum documentário, alguma, sei lá, algum artigo, vídeos Sim. ou filmes, alguma coisa que recomendo para o Luís. Olha, a vida de Domingos Sábio, escrita por São João Bosco, é sem dúvida hum, a grande recomendação, porque ali vemos também não só o amor que Dom Bosco tem a Domingos Sábio, mas a forma como ele intui que Domingos Sábio é verdadeiramente um exemplo que podemos seguir e como o propõe. Dom Bosco é mesmo muito detalhado na descrição de Domingos Sábio, na descrição daquilo que ele faz, exatamente para que compreendam a estatura espiritual deste rapaz, não é? Por isso a vida dele é sem dúvida a grande, a grande sugestão, não é? É que possamos ver lá.
foi publicado em português há pouco tempo. Aliás, foi publicado um volume com as 3 vidas de jovens que Dom Bosco escreve, Domingos Sávio, Miguel Magón e Francisco Besuco, e aí encontramos isso, e sobretudo encontramos também uma introdução muito bonita do padre Álvaro Giraldo, que é um salesiano que se dedicou a estudar estas vidas e que nos ajuda a compreender também as intenções de Dom Bosco também com isto. E acho que é a grande sugestão. Pois é, em português há algumas biografias publicadas, algumas mais devocionais, outras mais científicas, mas nada assim de muito claro. As grandes coisas são em italiano, há volumes de estudo mesmo sobre a vida do Domingos Sávio em italiano, muito interessantes, que não temos publicados, mas que valem a pena. O filme que a Rai Uno fez sobre São João Bosco, aqui há uns anos atrás, que se chama Dom Bosco Missão de Amor, e que se encontra também nas católicas ou DVDs, estas coisas assim. Este filme que fez a Rai Uno traça um perfil muito bonito de Domingos Sávio. Não tão fiel à biografia, porque põe Domingos Sávio, por exemplo, no oratório e tal. Pronto, adequa ali um bocadinho ao filme, mas mostra também o perfil espiritual de Domingos Sávio, a forma como Dom Bosco o insere também na vida do oratório, de uma forma muito bonita, por isso acho que também é uma possibilidade de conhecer um bocadinho mais, quer Dom Bosco, mas também olhando na perspectiva de Domingos Sávio, vendo um bocadinho também a forma como este filme também, brevemente, porque são só 3 anos que Domingos Sávio está no oratório, mas também é interessante a forma como ele o descreve, não é? E pronto. Termino só um facto que queria ter dito e que me esqueci, mas que para mim é mais uma mostra desta providência, que é o dogma da Imaculada Conceição é proclamado em 1854. Domingos Sávio funda a Companhia da Imaculada e depois é canonizado em 1954, exatamente 100 anos depois da proclamação do dogma da Imaculada. E de certeza que a festa ainda foi maior para ele no céu, porque era a sua grande devoção, era o seu grande amor, esta pureza de Nossa Senhora. E até à beatificação dos pastorinhos no ano 2000, ele Continuou a foi ser o santo mais jovem, Exatamente. não mártir, Sem ser mártir. canonizado pela Exatamente. Igreja. Sim. Exatamente. Depois foi destronado, entre aspas. Tal e Não, qual. continuam. Subiram foi outros ao mesmo trono. Não foi Exatamente. Subiram Há foi bocado- outros homens de trono. Não sei, agora não sei se disseste, ele morreu com 14 anos, certo? Foi, 15 anos 14 ou incompletos. 15. Sim. 15 anos, Estava- ok. 15 incompletos, ok. Ok. Muito bem. E foi tuberculose também, para os mais curiosos. Sim, Não sei exatamente. se chegamos a referir. Sim. Doenças da época. Tuberculose. Sim, o que diz Dom Bosco na carta que escreve, o que diz o pai na carta que escreve a Dom Bosco é que foi uma coisa má, não é? Foi uma coisa má. Pois. Chamava, eu lhe dava o nome, mas sim, foi. Muito bem, Muito olha, bem. Padre Luís, obrigadíssimo Nada, por teres é aqui obrigado. partilhado eu. connosco a vida de É um São gosto. Domingos. E àqueles que nos ouvem, até para o próximo mês com mais um Santo Jovem.